Galera, nós acabamos de ver então a segunda lei da termodinâmica. Nós falamos a respeito do enunciado do Clausius. Nós falamos a respeito do enunciado do Kelvin Planck e da segunda lei da termodinâmica. Então nessa segunda aula, cara, ó, ficou um monte de segunda, né? Segunda lei, segunda aula. Então nessa segunda aula a gente vai falar sobre o ciclo de Carnot e a sua importância. Depois vai falar sobre os ciclos de Otto e Diesel. E no ciclo de Otto, nós vamos comentar sobre o motor quatro tempos, depois falamos do ciclo de diesel, e depois falamos dos ciclos das máquinas térmicas invertidas, que são os refrigeradores. Essa aula vai ficar extensa, é muito conteúdo, mas é muita coisa que envolve tecnologia e física do dia a dia. Legal? Então, vamos lá! O ciclo de Carnot, galera, é a primeira parte que a gente vai falar. O ciclo de Carnot foi idealizado por um engenheiro francês chamado Nicolas Sadi Carnot. Ó, olha a época. 1824. Um pouquinho antes, cara, do experimento do Joule, que fez a equivalência mecânica do calor. Conseguiu converter calor em trabalho, mostrar que eram tipos diferentes de energia. Desmistificar a teoria do calórico. Esse foi o Joule. Só que o Carnot, cara, 20 anos antes do Joule, ele já tinha essa noção. E calor é trabalho. O trabalho que o Nicolas Sadi Carnot fez era basicamente verificar o quanto que se tirava de trabalho por quilograma de vapor gerado. Ele estava muito interessado na termodinâmica. Engraçado que esse foi o único trabalho da vida dele. Então, Nicolas Sadi Carnot, o trabalho teórico dele foi esse, mas foi o trabalho também, né, cara? Olha só, para ver a conversão contínua de calor em trabalho, o sistema deve, a cada ciclo, rejeitar uma parcela do calor para a fonte fria, assim como a gente falou na nossa outra aula. Então, não tem como aproveitar todo o calor da fonte quente. O que o Carnot queria? Ele estava interessado no rendimento máximo disso. O que eu posso tirar ao máximo desse calor do meu vapor para poder realizar trabalho? Lembra da entropia? Quais eram as duas transformações reversíveis quando a gente pensava na entropia? A adiabática, porque daí não tinha variação de calor, não trocava calor com meio. E a isotérmica, por ser uma transformação reversível. Faço uma expansão isotérmica, uma compressão isotérmica, eu tenho ali transformações reversíveis. Então, nada mais justo de trabalhar com essas duas transformações, que são as transformações que isoladamente não aumentam a entropia, do que você pegar outras transformações que são irreversíveis. Olha que sacada boa dele. E aí ele bolou esse ciclo aqui, ó, onde eu trabalho com duas isotérmicas e duas adiabáticas. Essa isotérmica de mais baixa temperatura, essa isotérmica de mais alta temperatura. E essas são as duas adiabáticas. Aqui é uma expansão adiabática e aqui é uma compressão. O ciclo tem que ter uma área. Não tem como eu fechar o ciclo com uma única isotérmica, como eu já falei para vocês, porque daí eu não teria realização de trabalho. Porque o trabalho gerado pela máquina, ele é dado pela área interna desse ciclo. Então, o trabalho é numericamente igual a essa área. Quando o ciclo ele gira no sentido horário, conforme o ciclo de Carnot, significa que a máquina está realizando um trabalho. O trabalho é positivo. Se o ciclo girar no sentido anti-horário, a máquina recebe um trabalho. Aí ela é uma máquina frigorífica. Nós vamos ver que os gráficos de máquinas frigoríficas giram no sentido anti-horário. Então olha só o que acontece nessas transformações. Vamos dar uma olhadinha. AB. Transformaçãozinha AB é uma expansão isobárica. Não, isobárica não, galera. Olha só. De A até B é uma expansão isotérmica. Isotérmica, corrigido na hora aí, ó. Na expansão isotérmica, o gás está recebendo calor ou está cedendo calor? Vamos pensar lá na primeira lei da termodinâmica. Vamos pensar, vou colocar aqui no cantinho, ó, Q igual a ΔU mais trabalho. O ΔU não tem, é zero, porque ela é uma isotérmica. Tem trabalho porque está rolando uma expansão, então o gás recebeu calor. Na transformação de A até B, a máquina recebe uma quantidade de calor. Então aqui, ó,
tá entrando o calor que nós chamamos de Q1, que é o calor que vem da fonte quente. A transformação BC, ela é uma expansão adiabática. Tá aqui, ó. Expansão adiabática. A adiabática não tem troca de calor. E lembra que também não tem aumento de entropia. Aqui eu recebi calor, uma expansão adiabática. Teve aumento de entropia. Na transformação CD, a entropia está diminuindo, mas ela não diminui a quantidade que ela havia aumentado, porque a quantidade de calor Q1 ela é maior que a quantidade de calor Q2. Se eu lembrar da equação da entropia, é a quantidade de calor que eu estou recebendo ou perdendo pela temperatura. Então, nesse caso, a entropia aumentou uma certa quantidade e aqui ela diminuiu, mas ela diminuiu menos. Então, no resultado final, eu tive um aumento de entropia. E por último, na transformação DA, que é uma compressão adiabática, a gente já viu que expansão adiabática esfria e compressão adiabática esquenta. Aqui não teve variação de entropia porque não teve variação de calor. Olha que ciclo legal, que ciclo bonito para a gente trabalhar numa máquina térmica. Só tem um problema. Ele é impossível, ele é teórico. Ele é o limite de evolução das máquinas. Porque para trabalhar com essas transformações reversíveis, o sistema teria que ser perfeitamente adiabático aqui e aqui. Um pistão de carro, será que ele não troca calor por nenhuma das paredes? Não poderia ter atrito. Então são problemas que são inviáveis na engenharia. Isso torna o ciclo de calor, o ciclo de Carnot, teórico. Ele é um ciclo teórico. Ah, então não serve para nada? Lógico que serve. Ele é o limite de evolução das máquinas térmicas. Então toda máquina térmica tenta chegar próxima ao ciclo de Carnot, só que nunca vai conseguir. No próximo quadro eu vou mostrar para você como calcula o rendimento no ciclo de Carnot. Porque ficou apertadinho aqui, não vai caber. Vamos calcular o rendimento no ciclo de Carnot. Analisando então o nosso ciclo de Carnot, equaçãozinha para rendimento. Não convém a dedução dessa expressão. A gente parte dessa daqui, tá? Chega na dedução dela. Mas é uma dedução muito trabalhosa, não convém. Você não iria deduzir isso num vestibular, tá bom? Para máquinas térmicas em geral, o rendimento é 1 menos a fração dissipada. A fração dissipada é o calor mandado para a fonte fria dividido pelo calor que ele recebe da fonte quente. No ciclo de Carnot, você faz uma equivalência entre calor e temperatura absoluta. Então, no lugar do calor rejeitado para a fonte fria, você coloca a temperatura da fonte fria. No lugar do calor recebido pela fonte quente, você coloca a temperatura da fonte quente. Essa temperatura tem que ser em escala absoluta. Então nós podemos fazer essa equivalência, né? TF sobre TQ, T2 sobre Q1. Para que eu tenha um rendimento 100%, vamos pensar. Se eu quero um rendimento 100%, esse TF tem que ir para zero. Só que é 0 Kelvin. Então a fonte fria teria que estar a 0 Kelvin para que uma máquina de Carnot tivesse um rendimento de 100%. Mas o 0 Kelvin é inatingível. Por um número finito de expansões adiabáticas de um gás, você não chega no 0 Kelvin. Então, se o 0 Kelvin é impossível, o TF é impossível que seja zero e é impossível que uma máquina térmica tenha rendimento 100%. Mesmo a máquina de Carnot, é possível que ela renda 100%. Ah, mas rende quanto? Depende das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Quanto mais diferentes essas temperaturas forem, melhor o rendimento da máquina. Sempre na escala Kelvin. Então, quando você pega as temperaturas ambientes entre inverno e verão, para o nosso carro, vai mudar o rendimento. Só que não muda tanto quando você joga na escala Kelvin. Vai dar diferença de porcentagem do quê? 1%, 0,5%, 2%. Talvez você nem perceba isso no consumo de combustível, mas que muda, muda. Falamos então da máquina ideal, da melhor entre as máquinas do ciclo de Carnot. Agora vamos falar de máquinas reais. Vou falar agora sobre o ciclo de Otto e o motor 4 tempos. Bora para a próxima passada. Então agora a gente começa, galera, com o ciclo de Otto. O ciclo de Otto ele foi idealizado por um engenheiro alemão chamado Nikolaus Otto. E esse cara ele realmente fabricou o motor. E não fabricou só um exemplar. Ele montou uma fábrica de motores. Motores estacionários. Só vou botar esse motor dentro de um carro. Botava esse motor numa fábrica,
no lugar de uma máquina a vapor, entendeu? Ele era muito melhor que a máquina a vapor. O Otto, ele montou o motor dele em 1860. Em 1867, ele ganhou uma feira de engenharia, uma feira alemã de engenharia. O Otto ganhou pelo desenvolvimento desse motor fenomenal. E naquele ano, ele requereu a patente desse motor 4 tempos. Só que ele não sabia que essa patente já existia desde 1861. O Alphonse Boll de Rochas, não sei se pronuncia dessa maneira o nome dele, ele patenteou um motor 4 tempos muito parecido com a invenção do Otto. Então, poucos anos depois do Otto requerer a patente, ela foi cancelada e a patente ficou para esse cara aqui, do motor 4 tempos. Olha a importância disso. Mas o Otto ganhou muita grana com isso daí, porque ele fabricou o motor dele. Não foi plágio a ideia dele, porém, ele não pôde patentear a invenção do motor 4 tempos. É o motor que equipa teu carro, cara. Todos os carros trabalham com motor 4 tempos. Tem um outro ciclo de Stirling. Ele é bem raro, cara, e ele equipa um ou outro carro mais especial que já foi lançado. Mas ele é meio complexo, ele queima um pouco de óleo, mas ele tem um rendimento melhor. Agora, motor robusto, motor para durar aí 10, 15, 20 anos rodando, ciclo de Otto. Vamos entender como é que funciona. A gente tem aqui, ó, o cilindro no motor do carro. Um carro pode ter 1 cilindro, 2 cilindros, 4, 6, 8. Então você já deve ter ouvido falar, aquele Opalão é um V6, 6 cilindros. V, porque eles são montados nessa disposição. Um V8, 8 cilindros, por serem montados nessa disposição. É só uma questão de tamanho, tá, galera? 8 cilindros colocados em linha, o negócio ia ficar muito grande, o capô do carro ia ter que ficar muito grande. Como que você economiza espaço montando um cilindro aqui e outro quase na frente dele. Aí o motor reduz bastante de tamanho e reduz de peso também. Então pode ter 1, 6, 4, 8, 5, 10, 12, em várias configurações de cilindro. Quando você pega um carro 1000, eu tenho um carro 1000 cilindradas. O que significa isso? Ele tem 4 cilindros de 250 ml cada um, totalizando 1000 ml, carro 1000, carro 1.0. Eu tenho um carro 2.0, 4 cilindros de 500 ml cada, totalizando 2000 ml. Tem aqui um sistema de válvulas. Essas válvulas elas abrem para dentro, então elas podem abrir da maneira que está essa daqui ou ficar fechadinha assim. A válvula vai deixar entrar a mistura de ar com combustível ou sair os gases queimados. E uma vela de ignição. A vela de ignição é muito parecido com um fogão com acendimento automático. Você aperta o botãozinho e ela faz dá uma faísquinha. Aquilo lá é uma vela de ignição. Primeiro tempo da admissão, primeiro tempo do motor é a admissão. Então a válvula de admissão se abre e suga uma mistura de ar mais combustível. Combustível tudo em vapor. Suga essa mistura, por isso que se chama admissão. Nesse momento, o pistão que vai fazer esse movimento de vai e vem, ele está descendo. Então nota que o ciclo de Otto só funciona com o motor girando. Ele tem que estar girando, tá bom? O pistão desce, cria um vácuo aqui dentro e aspira essa mistura. Por isso que os motores são chamados aspirados. Eles aspiram essa mistura. Eles aspiram em baixa pressão. Então a admissão, que é o primeiro tempo, num gráfico é isso daqui, ó. De A para B, essa é a admissão. Ela é feita em baixa pressão, porque tem um vácuo aqui dentro, e vai aumentando o volume, porque esse pistão vai descendo. Terminou a admissão, o pistão chegou aqui embaixo, essa válvula se fecha. Existe um comando no motor, chamado comando de válvula, que sincroniza a parte de cima com a parte de baixo. E esse comando, nesse momento, fecha a válvula. Ao fechar a válvula, ó, segundo o desenho, as duas válvulas, eu preciso comprimir a mistura. Então, esse aqui é o eixo do motor, esse daqui é o eixo do motor, ele está girando. Então ele desceu o pistão, deu a volta aqui esse eixo chamado biela, deu a volta e agora ele vai comprimir. Então aqui dentro vai ficar ar comprimido, um ar quente e comprimido. Essa compressão é muito rápida.
Se ela é rápida, ela não é uma compressão isotérmica, ela é uma compressão adiabática. Então, vai rolar aqui uma compressão adiabática, indo até o ponto C. Aqui. Não é uma isotérmica, é uma adiabática mais acentuada. Legal. Ar quente comprimido dentro do motor. É só dar uma faísca. A vela de ignição dá uma faísca, explode essa mistura, vai dar um pico de pressão. Eu vou até fazer cada transformação de cor diferente aqui, ó. Aí. Até C, ó. O segundo tempo é a compressão, vai ser o vermelhinho. O primeiro tempo vai ser o pretinho aqui. Aqui. Então, A para B, admissão. B para C, compressão. Agora vai rolar a explosão. A explosão gera um pico de pressão. Então, no gráfico, vai dar um pico de pressão indo até o D. Esse pico de pressão é muito rápido, não dá nem tempo desse pistão se mexer. Só que a hora que dá o pico de pressão, o pistão desce, empurrando esse negócio para baixo, que ele vai empurrar esse eixo do motor, e o eixo do motor vai girar. Só que quando ele desce muito rápido, numa expansão adiabática. Então, continua na cor verde, uma expansão adiabática. Aqui. Então, explosão, expansão. Explosão, expansão. E indo até o E. Tá aí. Legal. O que sobrou aqui dentro agora? A máquina realizou trabalho, hein? Repara nisso. Na explosão, a máquina recebe calor e realiza trabalho. Recebe calor e realiza trabalho. Sobrou gás queimado. Eu tenho que jogar esse gás queimado fora. Aí, a biela dá a volta. A válvula de escape se abre. Essa válvula de escape vai ser ligada lá no escapamento do seu carro e manda o gás queimado para fora, o gás queimado para o escapamento. Então, no quarto tempo, quando a válvula de escape se abre, dá uma queda brusca na pressão. Uma queda brusca na pressão. E depois o volume diminui. É quando o pistão volta. Pistão volta. Retornando ao estágio inicial. Voltando novamente para a admissão. Qual o momento que a máquina recebe calor? Explosão. Realiza trabalho. Aqui, ó. Nessa adiabática, ela está realizando o trabalho. Qual o momento que ela perde calor? Na abertura aqui da válvula de escape, ela joga o calor para o meio ambiente. Então, explosão recebe calor, expansão realiza trabalho, exaustão joga o calor para o meio ambiente. É o Q1, o trabalho e o Q2. Ah, e como que eu calculo o trabalho dessa máquina? Pela área interna desse ciclo. Trabalho numericamente igual a área. Pode reparar que o ciclo gira no sentido horário. Essa perninha que está aqui é a admissão e a exaustão. Só que essa perninha não vai alterar o trabalho, porque não fecha área nenhuma aqui dentro. A expansão e a compressão estão na mesma pressão, então não vai fazer diferença nenhuma. Aí, ciclo de Otto, motor 4 tempos. Eu vou fazer... Eu vou fazer agora com vocês, vou mostrar para vocês um canhão de meia que simula um motor 4 tempos. Ele só não é cíclico,
Porque a cada final de transformação eu tenho que desmontar e começar tudo de novo manualmente. No motor não, é tudo automático. O comando de válvulas vai comandando tudo para ele continuar no giro. Então vou só preparar aqui a gambiarra e nós vamos fazer uma explosãozinha aqui dentro agora. Galera, vamos lá na nossa experienciazinha sobre o ciclo de Otto sobre o motor 4 tempos. Então eu tenho aqui ó, um aparato experimental, uma gambiarra, e ela completa, fica assim, ó, fica um canhão, uma espécie de canhão, feito de PVC, e aqui dentro desse PVC tem uma lata de spray aberta, é a nossa câmara de combustão. Antigamente, eu dava ignição usando uma vela de carro, essa é a vela de carro, tá? Só que dava muito trabalho, porque eu tenho que ter bateria, eu tenho que ter bobina, essa bateria tem que estar carregada, é muito ruim. Então o que eu fiz aqui, fiz um furinho desse lado e a gente vai acender com um fósforo mesmo. O nosso pistão vai ser essa meia, que vai ser um projétil. Isso aqui vai arremessar o projétil. Normalmente se usa batata. A galera faz com canhão de batata. Como eu estou dentro de um ambiente, estou fechado aqui, e tenho que tomar muito cuidado com a segurança, inclusive, vamos falar, extintorzão de incêndio está aqui do lado e você não deve fazer isso em casa, porque eu estou explodindo o álcool combustível e realmente é perigoso. Então eu uso a meia para evitar qualquer problema. O primeiro tempo do nosso motor é a admissão. Então vou colocar um pouco de álcool combustível lá na câmara de combustão. Ah, coloca mais. Não adianta a quantidade, eu preciso de vapor de álcool. Fecho a câmara de combustão aqui, coloco um pouquinho mais de álcool aqui ó, no cano. No máximo, jogando alto uma tampinha. Chacoalha bem. Você tem que chacoalhar para que esse álcool se espalhe aqui por dentro e crie um vapor. Eu preciso de vapor de álcool. Eu não quero que ele pegue fogo, quero que ele exploda. Para explodir eu preciso de vapor. Tiro o excesso, não quero o excesso. O excesso atrapalha a explosão. Máximo, dá uma olhadinha aqui ó, naquele furinho, para o fósforo, a chama conseguir entrar melhor. Admissão feita. Segundo tempo, compressão. Coloco o nosso pistão projétil aqui. Faz a compressão. Na verdade não é uma compressão, né? Porque tem um furinho aqui. Antigamente era. Quando eu usava a vela, realmente era uma compressão. Eu ainda enrolava a meia num plástico para que desse a compressão mesmo. A explosão era bem mais forte, mais perigosa. Só que aí eu não dava ignição coladinho, né? Eu usava um fio longo e ficava distante. Era muito trabalhoso. Terceiro tempo. Qual que é o terceiro tempo? É a explosão. Vamos segurar aqui. Por aqui tá para cá. Eu vou mandar o projétil pro teto. Eu vou mandar pro teto. Vamos ver o que vai sair daqui. Caraca, foi forte o negócio. Não sei se aparece o áudio aí, cara. Mas a meia deu uma pancada ali no teto. Esse foi o terceiro tempo. O que sobrou aqui dentro? Gás queimado. Aqui nós temos gás queimado. Eu tenho que me livrar desse gás queimado. Aí eu abro. Nesse caso eu não tenho válvula de escape, né, cara? Então, circulo o ar aqui por dentro. Assopro. Tá? Deixo o ar circular aqui dentro. E tá pronto. Eu tenho novamente a máquina pronta para admissão, compressão, explosão e escape. Para você ter uma ideia, eu só coloquei uma tampinha, né? Olha como é que sobrou álcool. Eu só troquei o ar, não coloquei mais combustível. Vou enfiar a meia de novo. Vamos ver se a gente consegue uma segunda explosão com o resto do álcool que tem ali. Vamos ver, uma segunda explosão. E se brincar ainda sai uma terceira. Você entendeu como é que não adianta você encher esse negócio de álcool? É só o vaporzinho que precisa. Eu só joguei ar e o resto de combustível ainda estava aqui dentro. É isso que um carro desregulado antigamente fazia. O carro desregulado antigamente jogava combustível demais, ar de menos, gastava muito, dava combustão incompleta. Hoje os carros têm injeção eletrônica, tem sonda lambda, tem catalisador, tudo para que a combustão seja perfeita
e nenhum gás tóxico seja lançado pelo escapamento. Legal? Vamos agora falar sobre o ciclo de diesel. Só que isso eu não vou fazer experiência, isso vai ser só no quadro, vou mostrar o ciclo de diesel para vocês agora. Então, agora o último dos ciclos que aparecem em vestibulares, e é bem raro ainda, tá? Aparecer o ciclo de diesel, a gente está aprofundando bastante na segunda lei com essas aplicações e tudo mais. Ciclo de diesel, olha como é que os alemães estavam arregaçando aquela época em máquinas térmicas. Ciclo de diesel, Rudolf Diesel, engenheiro alemão. Otto, 1860, Rudolf Diesel, 1893, patenteou um motor cíclico, um motor 4 tempos também, com autoignição. O motor a diesel não tem vela, ele não precisa da vela soltar aquela faísca para queimar o combustível. O combustível se autoinflama pela temperatura. Você vai comprimindo o ar. Quando o ar está comprimido, você começa a injetar combustível, vapor de combustível. A hora que o combustível entra naquele ar quente, ele explode espontaneamente. E aí muda um pouco o ciclo. Vantagem do ciclo diesel, ele trabalha com uma pressão maior na fonte quente do que o motor a combustão de gasolina e com isso o rendimento melhora, porque ele deixa a fonte quente mais quente. Isso faz com que o rendimento do motor a diesel seja um pouco melhor do que o rendimento de Otto. As transformações são essas. A para B, uma admissão. B para C, compressão adiabática. O pistão está comprimindo violentamente a mistura. Aí você começa a injetar o vapor de combustível. Você começa a injetar o diesel. Combustível diesel. O combustível sendo injetado, no momento que o pistão começa a descer, o pistão aqui começou a descer, porque o volume está aumentando. Lembra, pistão sobe e volume diminui. Pistão desce, volume aumenta. Quando o pistão começa a descer e o combustível ser injetado, é o momento que ocorre a explosão do combustível. Só que o pistão já está descendo, então não tem aquele pico de pressão, tem só a expansão adiabática. A expansão adiabática é quando o combustível queimou e joga aquela expansão, joga o pistão lá para baixo. Depois, um resfriamento isocórico, quando você abre a válvula de escape. E depois o pistão volta para você conseguir mais combustível. Então, basicamente, é um 4 tempos, com a diferença aqui em cima, porque não tem a explosão. Admissão, compressão, ele começa a expandir injetando combustível, o combustível explode, expansão adiabática, sobra gases queimados, abre a válvula de escape, joga os gases para fora e o pistão volta jogando os gases para fora e começa todo o ciclo novamente. É bastante coisa, é bem aprofundado isso daí. Vestibulares forçam um pouco a amizade, eles querem, sei lá, que o aluno seja um mecânico. Porém, é nosso papel tentar ensinar da melhor maneira possível para vocês. Então essa foi a aula de segunda lei da termodinâmica. E tem mais assunto ainda, ficou muito extensa a aula, tem mais uma então, que são as máquinas térmicas invertidas. Mas esse assunto, a próxima semana. Valeu, galera, um abração!